Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdir Leme e nós estamos aqui para um bate-papo de novo sobre o que está ocorrendo. Na realidade, se manter atualizado e ver o que pode estar alterando na leitura que a gente fez até agora sobre os eventos que estão sendo conduzidos lá no Oriente Médio, né? A situação de guerra entre Estados Unidos e Israel e a República do Irã. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, você pode clicar aí, fazer sua inscrição, marcar a sinetinha, também fazer seus comentários, visitar os vídeos, as outras análises já produzidas, publicadas em nosso canal. Se já é costume vir aqui, você continue tendo a oportunidade de fazer seus comentários e dizer o que você está achando, que percepção, que sentimento você tem em relação ao que está acontecendo ali naquela região do Oriente Médio, Golfo Pérsico. Também pode distribuir para os amigos, colegas, conhecidos e demais agentes do mundo moderno, atual, que tem cérebro, que consegue raciocinar e se preocupa também com o que está acontecendo em volta de si. Essa é uma coisa. Portanto, a segurança que o Estado de Israel tinha que brigar, que tinha que ocorrer, no momento em que a coisa descobriu que o império tinha que morrer e ele tinha que se sustentar com alguém, ele tinha que ter trabalhado dessa forma. Ao não fazer isso, ele colocou um muro em volta de si e chamou o adversário para o embate. Ou seja, ele foi para um local de luta onde ele não tem nenhuma escapatória, ele precisa ser superior. E o trágico ele está demonstrado, e a lei da guerra agora demonstrou, que ele não era superior. Portanto, ele acreditou na propaganda dele esse tempo todo. Todo esse tempo de existência de Israel, ele acreditou numa propaganda mentirosa que ele próprio fazia. Ele fazia porque tinha um objetivo de intimidar os adversários, de derrubar os adversários sem guerra. Só que ele fez tanto isso, ele mentiu tanto que ele acreditou na mentira, que depois ele pensou que era mesmo isso. E aí, para demonstrar isso, ele cercou o muro e chamou para a guerra. E ao chamar para a guerra, levou o primeiro cascudo. E olhe, lembre da história do valentão na escola, na hora da merenda, na hora do intervalo, quando o valentão se junta com aquele monte de aliado dele, sai dando coque, dando um cutuco na cabeça dos mais fraquinhos e tal, para criar aquela sensação, aquela aura de coragem, etc. Todas aquelas que chamam de virtude, valores, valorosos. Que quando é desnudado, se torna o mais trágico dos humilhados, o mais vil dos covardes. Esse estágio vai entrar agora para Israel. Portanto, ele tinha, desde as primeiras guerras árabes, que eu falei, quando ocorreu a Guerra dos 6 Dias, eu analisando sobre ela, eu disse, as academias, inclusive a Amanda no Brasil, a Amanda da onde saem as Gabrielas, e etc., no Canadá, e tal, todo mundo fazia as análises, eu estudo essas operações militares de Israel como uma obra da engenhosidade e tudo mais. Ninguém nunca levou a cabo o valor da logística, a situação tempo e logística, no confronto daquela situação, daquela geografia, daquela realidade de conflito. É verdade, todos os conflitos têm que ser analisados conforme sua geografia, sua estrutura de resistência, considerando o seu aspecto de logística, tanto para quem defende quanto para quem ataca. São uma variedade. Por exemplo, lutar na região de Israel, ali na área do Mar Morto, deserto do Sinai, etc., é diferente de lutar no pé de monte no Irã.
As áreas estão perto, mas a leitura que você pode fazer de logística, de geografia, de como as tropas podem se comportar, que necessidade tem quem ataca e necessidade tem quem defende, é diferente da que deve ser colocada para estudar a realidade de uma guerra nas mesmas condições lá naqueles murinhos do Irã. E da mesma forma é diferente quando tiver que colocar as mesmas variáveis para estudar na estepe russa. Percebeu? É assim. Então, quando avaliam a situação de Israel, não avaliam muita coisa. Mas eu usava a Guerra dos 6 Dias para dizer, porque ela que foi usada para massificar a propaganda sionista de que era tão poderoso e Deus lutava do lado deles, que em 6 dias derrotou 28 países árabes, com uma tropa de tudo que era lugar, sozinho, estava lá sozinho. Nada. Eram os aviões, soldado, piloto, tudo mais, britânico, francês, americano, e os aviões pintados com a cor da bandeira de Israel. Foi 6 dias? Foi. Por que foi 6 dias? Porque se começasse o 7º, tinha que pressionar. E toda a estrutura do poder, no chamado multilateralismo, que o presidente costuma falar, era dominado pela elite do poder britânico e poder americano. Então, na hora que a coisa começa a apertar, ele só faz dizer, chama a ONU aí, temos um cessar-fogo. Todo mundo pressiona. O mundo inteiro cercou o mundo árabe. E aí, para o mundo árabe, não cabia outra coisa senão um cessar-fogo e aceitar. Fizeram isso até agora, na Guerra dos 12 Dias, contra o próprio Irã. Por quê? Com todo mundo, o discurso e tal, o cessar-fogo. O que é que está acontecendo de diferente agora? É só o Irã que está lutando. É verdade que está, né, assessorado e tudo mais, com a participação que é inteligente e é conduzida e acordada entre as partes. Aqui no Ocidente, os analistas todos, a Rússia dormiu no ponto, a Rússia traiu seus aliados. Não sabe não, pajé, o que está acontecendo por detrás dos panos. Esses conhecimentos aí que são obliteráveis, ou então os conhecimentos descascais, pelas cascas do objeto, as cascas do Bidubim, é só para assessores de política externa do governo, do Palácio do Planalto. Né? As outras pessoas têm liberdade de buscar outros conhecimentos, ler outros livros e tudo mais. Eu, por exemplo, costumo ler outras coisas, ser curioso e tal, para perceber quando é que o cara tá calado, mas está dizendo muita coisa, quando é que o cara tá sorrindo, mas está dando um tapa na cara, e etc. No jogo das relações é assim. É assim que funciona. Isso é o pragmatismo. Então, bobinhos os que acreditam que tanto o dragão quanto o russo está traindo, abandonou o Irã. Ele tem que botar tropa lá, ele tem que... Não precisa nada disso. A coisa ela tá sendo ouro. O resultado dessa guerra, ele é tão importante, ele só não é mais porque o caso do Irã é de existência. Tirando essa variável existencial deste atual conflito, retirando a variável existencial para o Irã também, como é o caso de Israel, deste conflito, o interesse desta guerra, o resultado do interesse desta guerra a favor do Irã, ele é muito mais importante geopoliticamente, eu digo a análise estratégica geopolítica, ele é muito mais importante esse resultado do que é para o Irã. É muito mais importante tanto para o dragão quanto para o urso. Portanto, começar a priori analisando o que foi abandonado pelo dragão e pelo urso é um verdadeiro desconhecimento de chão. É um desconhecimento. O resultado da guerra... Por quê? Porque o Irã, embora esteja numa guerra existencial ali, presencial, de momento e da agora, ou seja, é uma operação tático-operacional de sobrevivência agora, para o modelo russo, para a estrutura do que vem, que está prevendo, vamos dizer, o dragão, é estratégico no passo seguinte do tempo. É o momento seguinte, é estratégico para o momento seguinte da morte imperial ocidental. Ou seja, não é agora,
É o passo seguinte. É aquele passo contra o qual o próprio sionismo, o próprio Israel provocou esse agora, que era de tentar derrubar o último adversário ali na região, na construção do cinto de segurança. Então, o risco agora é ficar impaciente, não aceitar a esticada, ou seja, a guerrinha de resfrega, ficar só no esfrega, que é o que o Irã agora quer. O Irã, o dragão e o urso estão agora da guerra, ficar assim, igual estava na Ucrânia, jogando pitomba. Por quê? Olhem, o poder imperial, esse modelo que está caindo agora, e que começou no final dos anos 70, depois que Deng foi para a China, eu disse, a economia dele, a existência dele, se sustinha numa coisa chamada guerra. Esse era o grupo KINAI da economia americana, estadunidense. Tanto a dela quanto a do Sion. É a guerra. Esse é o processo produtivo da economia. Então, o que ocorre? Essa coisa eles tinham. A gente fica se perguntando por que ele acha tanto lucro, por que é interessante ter a guerra em vez da paz. Em 250 anos de vida desse império, não desse império, mas dessa nação, apenas 16 foram anos pacíficos. Por que isso? Perguntaria, né? Acharia tão estranho. As pessoas que falam de paz porque senta na cadeira de Pedro, quer receber o prêmio Nobel da Paz, porque fica comprando as balas e jogando uma contra a outra e matando seres humanos. Tem que comprar farofa de soja e tal, não tem? Então, essa economia, esse modelo, aconteceu que ele exportou uma coisa prejudicial para o modelo que está vindo. Aonde ele exportou? Ele exportou exatamente na guerra da Ucrânia. Porque o que está fazendo o urso? O urso aprendeu a receita da economia imperial, que eles iam derrubar, eles iam detonar primeiro pela economia, eles queriam destruir. Não é guerra não, porque a guerra tem o aspecto nuclear, e você sabe que são autodestrutivos. Mas para derrotar, para promover uma derrota estratégica para a Rússia, o segredo deles era arrebentar a economia. E a economia estava fraca mesmo. A economia estava fraca. Vou dizer uma coisa que vai espantar muita gente. Olha, se você for olhar a economia russa agora, essa guerra está se esticando. Mas se você for pegar os dados da economia russa agora, com os dados da economia antes da guerra, os 5 anos antes da guerra, e você vai ver que a economia agora está mais pujante do que era antes da guerra. O que aconteceu? O urso aprendeu a trabalhar com um grupo KINAI da economia imperial. Por enquanto, está sendo a dele lá. Ele está trabalhando o quê? Ele criou um sistema de produção, a logística de produção de guerra dele teve que ser, no primeiro momento, alavancada, e agora, para não prejudicar a economia, ela tem que continuar funcionando naquele nível ali, pelo menos. Portanto, não é para parar ainda de cair míssil lá na Ucrânia. Percebeu a jogada? Então, quando surgiu o ataque sionista americano, estadunidense, no Irã, aí pode amaciar a Ucrânia. Já tem outro mercado ali, tem outro ponto de chegada. Por quê? Porque estão num processo de divisão de custo da guerra. O urso sabe, e o Irã já colocou na mesa, ele só vai sentar com quem vai pagar a despesa da guerra. Vai ter que pagar a despesa do dano. Percebeu? O custo que o Ocidente queria deixar todo na costa da Rússia, lá na Europa, ela empurrou para o Ocidente. Ela está empurrando, ela não aceitou, ela não tomou Kiev, ela não quer pagar esse custo, ela não vai pagar a economia do Ocidente, a Europa vai se fechar nesse negócio. Portanto, a economia trabalhou e vai receber porque trabalhou. Agora é a do Irã. Vai fazer o mesmo serviço. O Irã, a problema das coisas que o Irã colocou tem que pagar a conta, tem que indenizar o problema. Percebeu? Então, nesse exato momento, o que o Ocidente fez foi, no primeiro momento, ele ensinou o urso como o pedaço ruim
que qualquer moralmente cristão condenaria, e que o urso aprendeu no primeiro momento e agora vai ficar ali por enquanto. Então, até ele desistar. Por isso, essa guerra é boa para esticar. Se ficar jogando míssil para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, a estrutura do Irã não vai mesmo danificar, ela está debaixo das montanhas. E aí, a estrutura que ele vai ficar jogando lá. E aí, quanto mais tempo isso demorar, mais o império vai cair, vai ser combalido na inanição de tudo que você pode imaginar. Do dinheiro para pagar o plano de saúde, fazer um hospital, construir uma escola, que não vai ter. Das munições e dos armazéns de produção, das usinagens, que não vai ter. Das matérias-primas, as terras raras, tem um lugar onde eles vão tomar, mas quem processa tudo é a China, e etc. E o monte de minerais que precisa para a tecnologia andar, no aspecto de desenvolvimento de arma, não vai ter. Ou seja, vai iniciar um processo de decadência em cadeia de todo o processo, de todo o grupo econômico, vamos dizer assim, de toda a estrutura da economia do mundo ocidental. Isso pode ser levado? Pode. Eu estou avançando aqui o estudo do que pode estar para frente. Vocês estão vendo que eu estou indo adiante. Mas o risco é, como é que essa coisa não vai ser assim? É no momento em que o Ocidente, que está morrendo, resolver ir para a brutalidade. E qual é a brutalidade? A brutalidade seria entrar a figura da bomba atômica no negócio. Só que para o judeu é perigoso isso. É muito perigoso. É verdade que para os americanos é menos perigoso, mas para o judeu é muito perigoso. É quase uma situação de suicídio também. Isso é uma coisa. Mas fora isso, tem um problema muito sério. Sabe qual é? É o aspecto moral. O Ocidente briga para o Irã não ter a bomba atômica. Porque, tal. Todas as pessoas que brigam para o Irã não ter a bomba atômica têm todos os fundamentos contra para justificar o Irã ter. São os adversários dele. A única vez que a bomba atômica foi usada contra a raça humana foi usada exatamente pelo condutor desse processo. O que a bomba atômica fez na história da humanidade? Ela virou um instrumento de dissuasão, onde figuras como Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Israel, etc., todos passaram a ter posse dessa arma, mas ela funciona como um processo de dissuasão. E esses países, eles se mantiveram, eles tiveram guerras. Exceção da Coreia do Norte, especificamente, mas a Índia e o Paquistão já tiveram troca de situações de conflito. A Índia e a China já tiveram. O Israel com os seus adversários árabes, e etc. Todos tiveram. Nenhum chegou a usar. Olha, a Ucrânia e a Rússia, não é a Ucrânia, é a OTAN e a Rússia e tal. A OTAN se enfrentou com a Rússia e está sendo derrotada sem necessidade da Rússia jogar um míssil atômico em Paris ou em Londres. Mas uma coisa acontece se jogarem uma bomba atômica na atual conjuntura do Oriente Médio. Porque, primeiro, seria uma bomba tática, né? Seria um aspecto tático, uma coisa de poder de destruição limitado. Mas quebraria uma regra moral que hoje tem todo aquele que tem uma bomba atômica. Tem respeitado até agora. Vai quebrar a regra moral. Olhe, isso é muito perigoso, que essa regra moral quebre no momento em que o mundo não existe nenhum tipo de direção, ou seja, nesta situação de caos, quero dizer, ou seja, a situação intermediária que fica no meio cinzento entre o que era um mundo conduzido por um império hegemônico e outras forças, outros pontos de poder, a multipolaridade que precisa centralizar, precisa colocar pontos nevrálgicos de poder que tenha controle, que consiga administrar, através de novas regras, as relações internacionais. Então, a quebra dessa regra moral agora vai dar liberdade
para uma merda na humanidade. Percebeu o que eu estou querendo dizer? Para o império que está morrendo e que construiu um mundo de inimigos, isso é muito pior do que para o império que vai nascendo, para a situação que vai nascendo. É muito pior. Mas a verdade é ruim para todo mundo. A regra que os americanos quiserem impingir para ninguém ter o segredo de gato virar onça, essa regra pode ser quebrada, outros gatos virarem onça e ele ser vítima da regra que vai quebrar agora, se essa bomba for jogada. Então, se o Ocidente cometeu o pecado de startar o botão nuclear na guerra com o Irã, mesmo a bomba tática, independente da resposta que receba, ele está criando uma liberalização moral que vai se arrepender muito. O mundo inteiro se arrepende, é verdade. Mas o mundo ocidental de hoje poderá se arrepender demais. Entendeu o risco? Então o risco não é nem bater uma bomba nuclear tática. Por quê? Porque no fundo, isso viraria Chernobyl. Seria uma coisa situada. No Irã é uma coisa totalmente. O Israel é que precisa se preocupar porque é muito pequeno. Uma lá destrói ele. Uma no Irã é só mais um Chernobyl no meio daquele território continental. Percebeu o jogo? Então, as variáveis, ou seja, as condicionantes a favor para se jogar uma bomba tática no Irã nessa situação agora, elas são as condições. Elas trabalham muito mais em desfavor de quem jogar, ou seja, do sionismo, do que a favor deles. Percebeu a jogada? Então é um passo que tem. Agora duvido que jogue, não. Eu já disse, o que está ali são dois doidos. Tem dois, Bibi Doidão e Bobachov. São dois doidos. Bibi diz que não está vivo, né? Mas eu falo Bibi. Quando eu falo Bibi Doidão é para se referir ao regime nazista sionista que está ali no Estado de Israel. É isso que eu gostaria de deixar nesse comentário. Fiquem aí com W Pueblo e até um próximo bate-papo. Até espero que não seja sobre essa guerra, seja sobre outra coisa da política interna. Beleza? Um abraço. A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é. Um canto chorando memórias de então. O sono chegando, existência efêmera. E o sol, porém, a estender a sombra, o corpo inocente, sob a alfombra, quem te desejar, descansa em paz, Arani Kaiowá, marcando lugar, o aqui jaz, Arani Kaiowá. Lara, lara, lara,